Olá pessoal, gostaria de começar então esse vídeo desejando que todos tenhamos um excelente 2021. Hoje vamos falar sobre a segunda lei de Mendel. Como falar de leis sem antes saber quem é esse tal de Mendel? Gregor Mendel, nascido em 1822 na Áustria, foi um biólogo, botânico, monge agostiniano e também meteorologista. Em 1865, ele formulou e apresentou, após muito tempo de pesquisa, as leis de hereditariedade, hoje chamadas então de leis de Mendel, que abordam sobre a transmissão dos caracteres hereditários. Em outras palavras, dos pais para os filhos ou dos progenitores para as proles. Porém, o Mendel teve que parar suas pesquisas na área da genética e então não teve muito reconhecimento pelo seu trabalho nessa época. Ele só foi reconhecido 3 décadas depois, na virada do século XX, a partir de 1900, pela importante redescoberta de suas leis e sendo hoje então conhecido como o pai da genética. O que o Gregor Mendel fez foi cruzar ervilhas que possuíam diferentes características. A segunda lei de Mendel, conhecida também como Lei da Segregação Independente, estabelece como 2 caracteres são transmitidos de um indivíduo para o outro ao mesmo tempo. Ou seja, cada par de alelos segregam-se de maneira independente de outros pares de alelo durante a formação dos gametas. Os gametas são as nossas células reprodutivas, óvulo e espermatozoide. Mas o que é um alelo? Compreender o que é um alelo é fundamental para entender como as características são passadas para os descendentes. O que isso quer dizer? Na imagem ao lado, nós temos os cromossomos homólogos. O que quer dizer homólogos? São um par de cromossomos que possuem os genes para a mesma característica, ou seja, um desses veio do pai e o outro da mãe. E esse par vai determinar como vai ser essa característica no filho. Já o loco é a posição em que o gene se encontra. Pode ser mais no começo, pode ser mais no meio, ou pode ser até na parte mais abaixo, ou até mesmo na perna da direita ou da esquerda do cromossomo. Analisando os genes de uma criança, por exemplo, podemos perceber que nos cromossomos homólogos provenientes da mãe, o gene da cor do olho pode ser encontrado como gene A. E no pai pode ser encontrado como gene A em minúsculo. Apesar de A maiúsculo e A minúsculo serem o mesmo gene para a mesma característica, como a cor do olho, eles apresentam cores diferentes de olho um do outro, pois o mesmo gene pode se apresentar modificado. Ele pode apresentar mutações, determinando então algumas alterações para a mesma característica. Sendo assim, A maiúsculo e A minúsculo são os alelos, pois os alelos são as formas alternativas de um determinado gene e que ocupam o mesmo local em cromossomos homólogos. É importante então vocês saberem que os alelos sempre são representados por letras. A letra minúscula, então, ela é usada quando é recessivo. Aqui no exemplo eu mostrei a letra A, mas poderia ser B, C, V, mais de uma letra inclusive. Ou seja, então, quando se expressa apenas por letras minúsculas, vão ser recessivos. Já o dominante, ele é apresentado pela letra maiúscula. E ele pode se expressar como A maiúsculo e A maiúsculo, ou como A maiúsculo e A minúsculo.